Qual é a relação entre astrologia, autoconhecimento e a predominância do público feminino entre a clientela dos astrólogos? Já pensaram nisso? Acompanhe esse vídeo para você entender melhor, ok? Bom dia, gente. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam com saúde, que todos vocês estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos amigos de vocês, junto aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, ok? Lembrando que hoje é Dia das Mães, tá? Quero desejar a cada um feliz Dia das Mães junto às mães de vocês. Para quem mais não tem a sua mãe, que a traga do coração e a coloque na lembrança, né? Faça uma oração por ela, dentro de cada um da sua fé. Só quem já perdeu a sua mãe ou que já teve na iminência de perder, né? Que nem eu esse ano, que minha mãe teve um problema muito sério, deixou todo mundo com medo. A gente começa a sentir o quanto a mãe da gente é importante, né? Junto perto da gente, tá bom? O vídeo de hoje, gente, tem o objetivo de nós fazermos algumas observações sobre algo que eu notei quando eu estava fazendo aquelas pesquisas para o vídeo sobre narcisismo, tá? Quem ainda não assistiu, o link está aí embaixo na descrição para dar uma verificada. E quando você faz pesquisas sobre alguma coisa, você acaba encontrando vários outros assuntos ali correlacionados, né? Não é bem o que você quer, mas você encontra outros assuntos correlacionados, tá? E eu encontrei vários sites, várias notícias, né, várias matérias, correlacionando a crença entre aspas, né, porque depois a gente vai entrar mais nesse assunto, mas correlacionando a crença em astrologia com o narcisismo e com a baixa inteligência. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, né, assim, ó, narcisismo e astrologia, vai aparecer uma enxurrada de sites relacionando astrologia com narcisismo, tá? Astrologia e narcisismo, estudo sueco relaciona narcisismo com e baixa inteligência com astrologia, crença em astrologia maior entre narcisistas e pouco inteligentes, tem vídeo a respeito e tudo, né? Se a pesquisa for feita em inglês, a mesma coisa, né? A surpreendente ligação entre narcisismo e crença em astrologia, pessoas que acreditam em astrologia são mais prováveis de ser narcisistas, e por aí vai também, tá? A questão é que todos esses artigos, todos esses sites aqui, eles estão baseados num estudo sueco, que é esse estudo aqui, ó, né? Que é de um periódico chamado Personalidade e Diferenças Individuais, ó. Eu já estou traduzindo, tá, gente, para ficar mais fácil. Tá? Esse estudo sueco, que se eu não me engano é um estudo, é um periódico de psicologia, né? E o artigo se chama Mesmo as estrelas pensam que eu sou superior. Personalidade, inteligência e crença em astrologia. Né? Então começa aqui falando uma série de coisas, como por exemplo que a astrologia está passando por um renascimento. Ó. Está passando por um renascimento, né? Como se algo que tem 5.000 anos de uso contínuo pudesse estar renascendo, né? E fala também que isso é devido ao fato das pessoas sob estresse e ameaça irem procurar astrologia, né? Como se elas também não procurassem psicólogos, psicanalistas, médicos, terapeutas, sacerdotes e por aí vai. E que também a humanidade está vivendo sob vários estressores, né? Tais como o Covid, as mudanças climáticas e etc. Né? Eu perguntaria em qual época a humanidade não foi submetida a diversos estressores. Né? Em qual época a humanidade não teve que trabalhar feito uma louca para sobreviver? Ou em qual época a humanidade, ou pelo menos parte da humanidade, muitas vezes não ficou sem ter um mínimo básico para subsistir? Né? Em qual época que não houve guerras? Qual época que não houve pragas? Qual época que não houve pestilências? Nossa geração viu o Covid, né? Nossa geração está vendo aí as mudanças climáticas, mas houve gerações que viram guerras mundiais, né? Gerações que viram holocausto, entendeu? A minha geração e a geração dos meus pais também sentiram as tensões nucleares da Guerra Fria, tá? Teve gente que viveu as guerras napoleônicas, tá bom? Os anos 60 foram anos conturbados, teve golpe militar no Brasil, depois seguiu toda aquela repressão que teve, né?
De forma que épocas sem estressores, gente, talvez só lá na chamada Idade do Ouro da mitologia grega. De resto, do que a gente conhece da história, tem sempre algum probleminha para a gente se coçar, tá bom? Bom, mas vamos continuar, tá? O estudo foi feito com 264 pessoas recrutadas via Facebook, tá aqui, tá? Recrutadas aleatoriamente via Facebook, tá bom? Ou seja, eles não conversaram com nenhuma autoridade de astrologia, recrutaram essas 254 pessoas de forma aí aleatória, tá? Enfatizaram, inclusive, que 87% eram mulheres, tá bom? Submeteram essas pessoas a uma série de perguntas ditas científicas, né? E concluíram que quem tem crença na astrologia é pouco inteligente e tem traços narcisistas. Tanto que isso daqui foi usado nesses sites todos que eu mostrei aí, né? E tanto em português como em inglês, o pessoal deitou e rolou em cima disso daqui, tá bom? Bom, eu acho que não seria preciso perguntar sobre astrologia, especificamente sobre astrologia, para concluir que hoje em dia, independente da astrologia, já está havendo uma diminuição do QI médio mundial, tá? Há pesquisas sobre isso, principalmente entre o pessoal que faz parte aí dos chamados nativos digitais, né? E também não se precisaria perguntar sobre astrologia para concluir que hoje em dia tem um aumento no número de narcisistas, tá bom? Em maior ou menor grau. Nós vivemos hoje numa sociedade narcisista. As redes sociais mostram isso, principalmente o Instagram, né, onde as pessoas ficam se fotografando, mostrando o que estão comendo, o que estão fazendo, aparecendo de roupas íntimas, tá? Isso aí tudo é um sintoma de uma sociedade narcisista, independente da crença da astrologia ou não, ok? Sobre isso tem essa reportagem aqui do jornal É o País, tá? Que eu recomendo a leitura, onde se fala de uma verdadeira epidemia de narcisismo hoje em dia, tá? Não estou falando daqueles graus mais avançados do narcisismo que eu citei no vídeo lá específico sobre isso, né? Que são o narcisismo patológico e o transtorno de personalidade narcísica. Mas aqueles graus mais intermediários, né? Com as pessoas tentando fama a qualquer custo, tentando se mostrar, naquele culto extremado da beleza, entendeu? Tentando aparecer de qualquer jeito e por aí vai, tá? Falando um pouquinho mais sobre narcisismo, trazendo um pouco de conteúdo da minha formação em psicanálise, o narcisismo não tem tanto a ver com o amar a si mesmo, mas com o querer ser importante, tá? E isso você vê direto nas redes sociais, né? Aquela coisa da pessoa querer se mostrar, muitas vezes mostrar alguma coisa que na vida real ela não é, tá? Mas o problema que eu vejo nessa pesquisa é o uso da palavra crença, tá? Crença naquele sentido religioso, tá? O de associar a astrologia com crença religiosa. Caso se pesquise na internet outros estudos ditos científicos, né, se verificará que para aquelas pessoas extremamente religiosas, que não questionam aquilo que acreditam, costuma também haver pesquisas as associando com baixa inteligência e comportamento narcisista. Tá? Aqui tem alguns exemplos aí de pesquisas que eu fiz na internet fazendo esse tipo de associação, tanto em pessoas com baixo QI, né, pessoas com crença religiosa com baixo associadas com baixo QI, ou então associadas com narcisismo, ok? A ligação existente entre crença religiosa exacerbada e narcisismo, ela já não é de hoje. Tá? Já nos primórdios da psicanálise já se levantava essa lebre. Na minha formação em psicanálise, inclusive, quando chegamos na parte do narcisismo, a gente verifica que o indivíduo, quando ele teve, né, suportou muitas humilhações na infância e não teve suas validações referendadas, ele tanto pode criar um superego inflado para compensar isso, né, como ele também pode transferir isso para um Deus Todo-Poderoso, que vai suprir tudo aquilo que a pessoa precisa. Daí também a associação do narcisismo com a extrema religiosidade. Mas será que numa dessas, numa correlação assim narcísica, a pessoa pode pegar esse apego, essa adoração que ela tem a um Deus superior e tentar transferir isso aos signos do zodíaco, tentar transferir isso aos planetas? Numa forma dela tentar se referendar, numa forma de ela tentar buscar as validações que ela não teve na infância? Eu acho que até pode, eu acho que isso até é possível, tá? Mas o fato das pessoas muitas vezes acharem, as pessoas comuns, né, muitas vezes acharem que a astrologia é uma religião, isso aí não a torna uma religião. Né?
Assim como tem muita gente que acha que o sacerdote da sua religião é infalível, né? Quando a teologia das grandes religiões e os próprios sacerdotes dessas religiões, eles sabem que isso não existe, que eles também não são infalíveis. Claro, isso se eles forem bem intencionados, né? Mas eles sabem que isso não existe, né? Nenhum sacerdote se torna infalível porque as pessoas acreditam que ele seja infalível. Isso é uma crença das pessoas, né? Mesmo porque não existe na astrologia, pelo menos não na chamada astrologia moderna, né, na astrologia praticada hoje em dia, um conjunto de dogmas infalíveis, um conjunto de postulados acima de qualquer discussão, ou um conjunto de regras éticas e morais que devem ser seguidas pelos fiéis, né? Que é o que caracteriza as religiões ditas tradicionais. Tá? A astrologia, na verdade, ela é uma ferramenta utilizada como ajuda para o autoconhecimento. É lógico que a astrologia tem a sua parte de prognósticos, né? A sua parte de indicação de tendências, de possibilidades futuras. Mas, independente disso, aqui a gente chega numa palavra-chave, que é o autoconhecimento. Guarda essa palavra. Observe que, com relação especificamente às mulheres, tá? Que elas são a maioria, né? O maior público da astrologia, o maior público dos psicanalistas, o maior público dos terapeutas, o maior público das artes oraculares. Né? E aí, de onde vem isso? De onde vem a predominância da clientela feminina nesse setor? Já pararam para pensar? Baixa inteligência, como a pesquisa indiretamente deixa transparecer, com certeza não é. Tá? Basta ver hoje que as mulheres são as maiorias nas universidades, a maioria nas pós-graduações. E para mim, que trabalhei dentro de grandes corporações por mais de 30 anos, e boa parte desse tempo em cargos gerenciais, vi que as mulheres estão cada vez mais instruídas, cada vez mais interessadas na carreira e cada vez mais sérias naquilo que fazem. Tá? A resposta talvez tenha que ser procurada num fenômeno muito velho, num fenômeno muito antigo, e ainda muito presente hoje, mesmo nos lugares mais desenvolvidos, mesmo nos lugares mais civilizados, mais cosmopolitas, tá? Que é o fenômeno da repressão ao feminino. As mulheres são historicamente mais reprimidas, né? Sobre elas exercita toda uma pressão comportamental derivada da cultura, derivada das convenções sociais, derivado do papel que a cultura e a sociedade julga que é o papel das mulheres, tá? E delas muitas vezes são esperados certos comportamentos que muitas vezes suprimem e reprimem quem na verdade elas são, né? De forma que as mulheres muitas vezes acabam sendo obrigadas a se assujeitarem, tá? Isso aí é um termo da psicanálise lacaniana, né? O assujeitamento, internalizando aquilo que realmente elas são. Ou seja, os impulsos de serem quem elas são realmente não são externalizados, não são vivenciados. E acabam sendo recalcados para dentro delas, acabam sendo recalcados para o inconsciente, né? E esses recalques geram as chamadas neuroses. Ok? Lembrando, gente, que todos nós, em maior ou menor grau, temos as nossas neuroses, tá? Não é privilégio, entre aspas, de nenhum gênero ou classe social. Todos nós, por conta das estruturas simbólicas da nossa sociedade, por conta do regramento cultural, do regramento social que a nossa sociedade tem, nós somos obrigados a reprimir, em muito ou pouco, e desde a infância, aquilo que nós somos. Então, somos obrigados a reprimir os nossos impulsos. E também não pode ser diferente. Se a gente também der livre vazão aos nossos impulsos, a vida social não fica. A vida em sociedade não seria possível. Tá? Acontece que o patológico, como a gente sempre fala na psicanálise, são os extremos. Tá? E no caso das meninas, tá? Essa repressão, entendeu? Essa internalização daquilo que daquelas são, né? A internalização dos seus impulsos ocorre muito mais do que nos meninos. Okay? Diferente das meninas, aos meninos em geral lhes é dado mais liberdade de expressão. Tá? E é na livre expressão que a pessoa mostra quem ela é. É aquela coisa da quinta casa, que muitos veem a quinta casa tão importante como ascendente. Porque é na sua expressão criativa que você mostra em muito quem você é e descarrega os impulsos do seu ego. De forma que quando você reprime demais os impulsos de alguém, você também está reprimindo quem ela é. Já as meninas, né, muito provavelmente devido aos resquícios machistas, né, ficam mais presas àquilo que os pais e a sociedade querem delas.
são mais controladas, vigiadas, ou são obrigadas a assumir determinadas posturas, ou então são obrigadas a assumir responsabilidades bem cedo por irmãos, primos e sobrinhos, quando talvez gostassem até de ficar ainda brincando, mas elas são obrigadas a assumir essas responsabilidades, né? Dado tudo isso, né, o quanto as mulheres não têm e tiveram que reprimir seus impulsos e aquilo que são em favor do que se quer delas, do que se espera delas, né? Quantas vezes as meninas ficam inconscientemente sem saber quem são ou sem desenvolver o sentido de quem elas são? Né? Já pararam para pensar nisso daí? E essa repressão de impulsos, tá? Essa repressão de quem se é, gera todo um vazio existencial, porque a pessoa começa a perguntar quem ela é de fato. E isso faz com que a pessoa vai buscar lá fora aquilo que ela reprimiu lá dentro. Porque aquilo que ela reprimiu lá dentro tenta sair de alguma maneira. E isso gera todo um impulso que faz a pessoa ir em busca de quem ela é. E aí entra a astrologia, entra a psicanálise, entram diversas terapias como meditação, né, etc. Isso não é coisa de mulher desocupada. Isso não é coisa de mulher histérica. Tudo isso é coisa de seres humanos que estão tentando buscar quem realmente são. Estão tentando se encontrar. E é isso que o público, em sua maior parte feminino, busca na astrologia, busca na psicanálise, busca nas terapias, nas artes oraculares, buscam autoconhecimento, em grande parte. E é a função dos profissionais que atuam nessas áreas ajudar esse público a se autoconhecer. E a maior parte desses seres humanos são mulheres, pelo que já foi explicado, né? Mas também pode ser homens. Tá? E também é um público que hoje em dia, talvez, mais que as mulheres passam por repressão, né? Passam por terem que reprimir aquilo que são, que é o público LGBT. E eles também procuram bastante serviço de astrologia, das terapias, da psicanálise, das artes oraculares, etc. Só que tudo tem dois lados, né, gente? As mulheres e o público LGBT, por conta dessa luta pelo autoconhecimento, por essa luta para se fazerem presentes e visíveis na sociedade, eles acabam ganhando uma vantagem muito grande. Tá? Eles acabam se destacando mais, eles acabam tendo um maior autoconhecimento deles próprios, daquilo que eles são capazes ou daquilo que eles não são capazes de fazer. Né? E aí, por saberem quem eles são, nessa pressão a qual são submetidos, eles estão de longe suplantando os homens. Né? Eu digo os homens héteros, né? Que ainda estão naquela ilusão de superioridade, né? De privilégios, de acharem que não precisam estudar tanto porque têm direitos garantidos, naquela ilusão de ser permitido fazer o que querem. Não? E por hoje é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse, ative o sininho. Estou deixando também um link de convite para o meu grupo de astrologia moderna do Telegram. Tá? Se você gosta de astrologia no sentido da pesquisa, no sentido da discussão sadia, no sentido do aprendizado, sem polêmica, sem discussão política, porque lá esse tipo de discussão é proibido. Ok? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá bom? Até semana que vem. Ok? Tenha uma boa semana e ó, tchau para vocês. Ok?